paz do Senhor, povo santo de Deus. Que bom que o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez. Você que é amante da palavra de Deus, fica conosco, se inscreve no canal, porque Deus tem muita edificação para a sua e para a minha vida. E nós estamos estudando o livro de 1 Pedro. Pega a sua Bíblia sem demora e abre aí no capítulo 5. E vamos agora ver o que Deus tem para nos ensinar nesta hora. Louvado seja Deus. Pega a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Queridos, Pedro escreve ali aos pastores, aos presbíteros, à liderança. Ele estava o tempo todo falando com o povo e agora ele para o momento da sua carta para falar com a liderança, né? Havia líderes ali entre o povo de Deus. Já para de cara assim tirar do nosso meio aquele falso ensino que nós não precisamos de um pastor, que nós não precisamos de uma liderança. Pessoas que dizem assim: Jesus é o meu pastor. Sim, Jesus é o sumo pastor que deixou para nós, pastores, uma liderança. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas é claro que esse líder, ele não pode achar que ele é dono daquelas ovelhas. Pedro escrevendo, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus. Você apacenta, mas o rebanho é de Deus. Ele diz no versículo 2. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nós não temos como liderança o poder no sentido de autoridade, controle sobre a vida das pessoas. Você perceba que Pedro falava aqui no capítulo 4, de pessoas que padeciam por ser intrometida, homicida, tal. Então, assim, mas mesmo diante de diversas coisas que há no nosso meio cristão, na nossa congregação, o pastor precisa saber que ele não tem o controle sobre a vida de ninguém. Nós estamos, nós que exercemos algum tipo de liderança, se você exerce algum tipo de liderança aí na sua igreja, no seu ministério, nós precisamos saber que nós estamos ali para pregar a palavra de Deus, o evangelho genuíno. Nós estamos ali para transmitir, ser porta-voz de Deus. Mas o rebanho é de Deus. Nós não temos domínio, controle, nós não somos donos de ninguém. É verdade que existem pessoas que abusam da sua autoridade, mas isso não é de Deus. A Bíblia diz que, o Senhor diz através de Pedro que os pastores, e Pedro diz assim, o qual eu também sou, ele se coloca ali na mesma posição, também mostrando para nós, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto. Então, não é porque você também é um líder, não é porque você é um pastor, um missionário, uma missionária, um diácono, que você não precisa mais de ensino. Você vê que Pedro, ele para este momento da carta para ensinar. Então, quando você para de aprender, você para de ensinar. E Pedro que está aqui ensinando, e o povo tem que ter muita humildade para ouvir o ensino de Pedro. Por quê, queridos? Porque muitos pastores acham que já sabem de tudo e eles ficam arrogantes, soberbos e eles julgam que não precisam mais de ensino e nem ouvir pregação de ninguém. E Pedro vem mostrar aqui que a realidade é diferente. Aquela liderança precisava de uma ademoestação, precisava de um ensino. E ele disse assim: olha, eu vou ensinar vocês apacentem o rebanho, mas o rebanho não é de vocês, o rebanho é de Deus. Vocês não queiram controlar, dominar, usar de força, sabe, sobre eles. Você cuida, você não amarra ninguém, entende?
Muitas vezes as pessoas estão acostumadas com esse abuso de autoridade e quando elas encontram um pastor assim, segundo o que Pedro está falando, elas acham estranho. Elas acham estranho porque o pastor não abusou da autoridade, porque não foi atrás, porque... Não, querido, o pastor que apacenta o rebanho de Deus, ele conta com a voluntariedade da ovelha, entendeu? Ele não amarra ninguém. Fica quem quiser e vai quem quiser. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Agora, com quem fica, nós cuidamos, amamos, e é isso que Pedro está falando. E ele diz também sobre a motivação. Ele diz, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Há pessoas que vêm para o ministério pastoral por causa de ganância. O que Pedro está dizendo, existe, senão ele não tinha escrito desde aquele tempo. Está pensando que é coisa nova da agora? Não é. Sempre existiu. É tanto que Pedro está falando aqui. E essas pessoas, elas não estão segundo a vontade de Deus. Pedro diz assim, olha, que vocês não apacentem por torpe ganância. Há pessoas que são remuneradas porque fazem a obra de Deus. E tudo bem, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. O pastor tem a sua família, ele tem a vida dele. O pastor come, pastor bebe, pastor calça. Missionário da mesma forma, e toda pessoa que está dedicada, empenhada na obra de Deus, também tem as suas necessidades materiais. Mas o que Pedro está falando aqui? Que o salário, que o dinheiro não seja a motivação desse líder, desse pastor, tá entendendo? O pastor, ele pode ser remunerado, mas a motivação do pastor não é a remuneração. Se o pastor não tiver a remuneração, ele continua sendo pastor, ainda que seja difícil para ele aquela situação. Entende? Há muitas pessoas, querido, embora muitos não acreditem, que estão ali exercendo o ministério sem nenhuma remuneração. Há pastores enfrentando muitas dificuldades, mas estão ali. Porque eles têm no coração dele aquele chamado de Deus. Eles estão ali com a motivação certa de servir a Deus, de ganhar alma, de cuidar de pessoas, de ver vidas transformadas e não pensando no dinheiro. Mas há pessoas que pensam no dinheiro. E Pedro, ele toca nesse assunto. Ele diz, olha, não apacente por torpe ganância. A sua motivação não deve ser dinheiro, não deve ser remuneração. Louvado seja Deus. Há pessoas que querem ficar ricas pregando a palavra de Deus. E essa é uma motivação equivocada. É o que Pedro está falando. E ele diz assim, não tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não obrigue ninguém a nada, mas seja exemplo para todos. Porque o exemplo, ele arrasta, como o povo fala, né? Não adianta pregar e não viver. O pastor, ele deve ser um exemplo para os fiéis. E ele diz assim que esse pastor um dia vai prestar conta, como todas as pessoas vão prestar conta das suas obras. Ele diz, e quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Todos os pastores vão receber a incorruptível coroa de glória? Não. Aqueles que vão alcançar são os pastores que têm essas qualidades que Pedro está falando. É um pastor que ele serve de ânimo pronto, ele não vai por obrigação. Ele vai porque ele tem aquilo no coração. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que ele diz assim, e nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério. Eu estava lendo um livro de Hernandes, está até aqui, esse aqui do Hernandes, de pastor para pastor. Esse livro é muito interessante, se você puder ler, você que é pastor, que exerce alguma liderança. E ele fala sobre isso, que há pessoas que vêm para o ministério porque tudo na sua vida deu errado, porque todas as portas fecharam e agora eu vou ser pastor, porque não deu nada para mim, estou desempregado, não consegui nada, eu vou ser pastor. É a última coisa que me resta, a única coisa. E quando você tem um chamado para cuidar de pessoas, para liderar, para pastorear, não é esse sentimento que tem no seu coração. Bem diferente disso, as portas estão abertas para você, mas você decide viver o ministério, você decide viver servindo a Jesus e pregando a palavra de Deus. É sobre esse sentimento que Deus ele quer encontrar em nós, de ânimo pronto, voluntário, sabe? As portas estão abertas,
mas eu vou servir a Jesus e eu nego todas as outras oportunidades. Neste livro, o pastor Hernandes fala que ele gostaria muito de ser um político, né? E ele ia muito nos comícios, ouvir, né, aqueles políticos falando aqueles discursos, ele achava muito bonito. Mas Deus, se não me engano, se não me falha a memória, ele com 19 anos, separou ele, chamou ele para o ministério. E logo ele foi sem reserva, sem se arrepender. Eu estou falando disso quando você tem oportunidades, quando você tem porta aberta, para você portas abertas, mas você decide pela porta do ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Não é por obrigação, é por amor. É por amor. E esses pastores prestarão contas a Deus. Aqueles que estão agindo fora da palavra de Deus, com certeza receberão a sua punição. Mas aqueles que estão dentro dessa palavra, se encaixando, aqueles que recebem o ensino que Deus está trazendo para nós, aquele que apacenta o rebanho, sabendo que é de Deus, que eu não posso amarrar ninguém porque o rebanho é de Deus, eu só estou aqui para apacentar. Esse pastor, aquele que tem no seu coração não ganhar dinheiro, mas ganhar almas, ainda que ele seja remunerado, aquele pastor que está de ânimo pronto, esse pastor que serve de exemplo e não só prega, esse pastor vai receber uma incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês compreendem essa palavra? Louvado seja Deus. Então, isso que nós acabamos de ler está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Porque a partir do versículo 5, ele vai falar a respeito da humildade. E aí eu vou deixar para o outro vídeo a seguir, tá? Fica na paz do Senhor e lembre-se, você que exerce algum tipo de liderança, o rebanho é de Deus. Tenha responsabilidade com isso, porque isso pesa. Cuidar de algo que é de Deus é muita responsabilidade. Lembre-se, não é seu. Não espanque os servos alheios. Esteja ali de ânimo pronto, ame, apacente, esteja com o coração voluntário, tá? Às vezes é difícil, mas tem recompensa. Assim como Pedro fala em toda a sua carta da recompensa que os cristãos vão ter no final da sua caminhada. Ele diz que em meio ao sofrimento desse mundo, da perseguição, nós teremos uma recompensa e nós devemos ter na mente isso. Há uma coroa incorruptível reservada para os pastores que executam seus ministérios dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então, fique na paz do Senhor, não desista, permanece firme. Hoje está muito difícil ser um pastor segundo a palavra de Deus, mas ainda tem remanescentes e é só nós termos discernimento para saber aonde vamos entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um pastor segundo o coração de Deus ou que você seja apacentado por um pastor segundo a vontade de Deus, que está na palavra revelada. E é sobre isso. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço e tchau, tchau.